Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Nós queremos aqui dizer para todos que estamos felizes pela presença de vocês. Hoje nós estamos fazendo um culto de louvor e de adoração, juntamente com ações de graças que nós queremos render a Deus pela passagem do 42º aniversário da SAF de nossa igreja. Então, é em nome da SAF que nós damos as boas-vindas a todas as irmãs, sócias da SAF, as amigas da SAF, as visitantes, os visitantes, a UPH, a UPA, todos, a OMP, todos que nos prestigiam nesta noite e conosco vieram aqui para que juntos agradecêssemos a Deus por esta data importante na vida da SAF da nossa igreja. A nossa SAF tem feito muitas amigas ao longo desses anos, né? E agora nós estamos assim, nós temos convidado as nossas amigas para que façam parte conosco das nossas programações e também foram convidadas hoje para vir conosco agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. Eu convido o pastor Gedaí, que venha sentar aqui na frente, juntamente com a diretoria da SAF, ele que será o pregador desta noite, né? E a igreja, eu convido que se coloque de pé para que nós oremos ao Senhor, agradecendo a Ele por tudo que Ele nos tem feito ao longo desses 42 anos de existência aqui nesta igreja. Senhor, ó Pai, nós queremos te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, ó Pai, sobre as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa igreja e hoje, em especial, sobre a nossa SAF, Senhor. Que a sociedade auxiliadora feminina desta igreja possa ser uma sociedade forte, uma sociedade que realmente, ó Pai, viva para servir, Senhor, servir a Ti, servir ao próximo, e que o Senhor nos encha, ó Pai, a cada dia mais com o Teu amor, com a Tua graça e com as Tuas misericórdias, Senhor. Nós te louvamos pelos Teus cuidados, Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem realizado, Senhor, na nossa sociedade. Nós sabemos e temos visto que as Tuas mãos têm operado grandes maravilhas em nosso meio, Senhor. Nós temos sentido o Teu agir, sentido os Teus cuidados, ó Pai, em cada uma, Senhor, das mulheres que compõem a nossa sociedade, em cada vida de cada amiga, ó Pai, que tem se aproximado da SAF. Nós te agradecemos, Senhor, porque há muitos anos atrás o Senhor permitiu que aqui nesta igreja fosse organizado a primeira SAF, Senhor, e ainda nesses dias nós temos aqui membros e irmãs que fizeram parte lá da primeira SAF que compôs aqui nesta igreja, Senhor. Na criação da SAF aqui, o Senhor abençoou e o Senhor continua abençoando. Por isso, nós te somos gratos, Senhor. Gratas pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Te pedimos, Senhor, que nesta noite o Senhor receba o nosso culto de louvor, adoração e de gratidão por todas as bênçãos. Nós te oramos em nome de Seu Filho Jesus. Amém. A igreja pode assentar? Boa noite a todos. Eu quero ler um texto que fala sobre graça, né? Esse é um culto de ações de graças e nada mais oportuno do que falar sobre dar graças em todo o tempo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5, versículo 18. O apóstolo Paulo exorta a igreja de Éfeso a expressar continuamente um espírito agradecido a Deus, como reconhecimento do seu cuidado preservador e de suas bênçãos cotidianas. Essa recomendação se estende ao povo de Deus nos dias de hoje e deve nos levar a dar graças mesmo nas adversidades,
como um sinal de que cremos verdadeiramente nas promessas daquele que nos escolheu. Vejamos o que é dar graças a Deus. Atitude da alma, que reconhece a direção de Deus em todos os episódios da nossa existência. Resultado da certeza de que Deus cuida de nós. Atitude de proclamação da sua grandeza e de seus poderosos feitos. Demonstração de nossa confiança e fé em Deus no seu paternal cuidado. Revelação da superação pela graça das adversidades, reconhecendo a sua bondosa direção. Dar graças a Deus deve ser um ato que se manifesta em nosso comportamento, com a família, com os amigos, na igreja. A nossa palavra e a nossa vida devem ser expressões de louvor e agradecimento a Deus, nosso Senhor. É certo que não raras vezes, diante de nossas fragilidades e limitações, necessitamos clamar a graça de Deus para nos capacitar a agradecer. Diante das adversidades, não se torna fácil ser grato. Somente essa graça pode nos levar a essa disposição mental e espiritual, em obediência ao Senhor, que nos manda dar graças em tudo, pois essa é a sua vontade, que é boa e agradável. Uma vida com ações de graças, não de mágoas e reclamações, acredito que seja o melhor legado que podemos deixar para nossos filhos e netos. Assim sendo, convido a fazermos uma reflexão. Será que as páginas da nossa vida contam uma história de graça e gratidão ao Senhor? Temos cultivado o hábito de falar sobre os atos conhecidos da bondade de Deus que tem preservado nossa vida até aqui? Levamos a sério nossa tarefa de proclamar as virtudes de Deus até o fim? Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em o nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses 3,17. Essa é a vontade de Deus. Amém? Vamos cantar agora o hino 61, que diz sobre ações de graças. Hino 61. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom sempre graças hei de dar.
Boa noite, igreja. Nos coloquemos em pé para a leitura da palavra do Senhor em 1 Crônicas 29. 1 Crônicas, capítulo 29, versículos de 10 a 20. A oração de Davi. Nós faremos esta leitura todos juntos, a uma só voz. 1 Crônicas 29, de 10 a 20. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda esta terra que preparamos para te edificar uma casa, teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Senhor, Deus de nossos pais Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Inclina-lhes o coração para contigo. E a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei. Então disse Davi a toda a congregação: Agora louvai ao Senhor, vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais. Todos inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor e se prostraram perante o rei. Amém. Pai amado, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor até aqui nos tem ajudado. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem nos sustentado a cada dia, o Senhor tem nos abençoado, ó Pai. Nós te louvamos por cada vida aqui presente, nós te somos gratos, ó Deus, pelo teu cuidado especial com cada uma das nossas irmãs, ó Pai, desta SAF, ó Pai, pelos 42 anos que o Senhor tem nos sustentado, que o Senhor tem, ó Deus, estado conosco. O Senhor, ó Deus, tem nos fortalecido, ó Pai. Nós, ó Pai, te somos gratas, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem estado conosco, ó Pai. Nós louvamos por cada vida que está aqui nesta noite, ó Deus, celebrando juntamente conosco, Deus, os teus feitos na vida, ó Deus, desta igreja, na vida, ó Deus, dessa sociedade, ó Deus, tão valorosa, para o qual o Senhor nos escolheu para te servir, ó Pai.
Ó Deus amado, fica conosco, ó Pai. Nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Convido a Eliana agora para que faça uma oração de confissão de pecados. Boa noite, igreja. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 32, de 1 a 5, e vamos ler todos juntos. Salmo 32, de 1 a 5. Todos. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelhecer os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Este é o momento que nós vamos fazer oração silenciosa de confissão de pecado. Só o nosso Deus que perdoa os nossos pecados. E após esse minuto, eu convido a nossa irmã Aldeni, que vem aqui à frente e quebra o silêncio, fazendo uma oração de confissão de pecados. Ó Deus, nós nos colocamos, ó Pai, diante do Senhor neste momento, ó Deus. As nossas falhas, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor esteja, ó Pai, quebrantando, ó Deus, os nossos corações, ó Pai, para que nós possamos, ó Pai, fazer somente aquilo que agrada ao Senhor, ó Deus. Ó Pai, venha perdoar, ó Deus, os nossos pecados, ó Deus. Que nós possamos, ó Pai, nos consagrar, ó Deus, a cada dia, Senhor, para andar nos teus caminhos, ó Pai. Obrigado, Deus, por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Em nome do teu Filho Jesus que eu oro. Amém. Podeis assentar, e nesse momento vamos louvar com o hino 71. Se sofrimento te causei, ó Deus, se ao meu exemplo fraco tropeçou, eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se amor ao meu irmão não demonstrei, se ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, se firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém.
Salmo 92, versículos 1 e 2, diz o seguinte: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Hino de gratidão a Deus, são 2 versículos que nós acabamos de ler. Vamos, neste momento, convidar a irmã Rosimar, que vem aqui à frente, e faça uma oração de gratidão a Deus. E logo em seguida a palavra estará com o pregador da noite, o pastor Gedaí. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Pai, que sonda os nossos corações, ó Pai. Nós te agradecemos por esse momento especial que estamos aqui na casa do Senhor, para prestarmos esse culto, Pai, que somente a Ti é devido, Senhor. Por esse momento, Senhor, que nós reconhecemos a Tua grandeza, ó Pai, a Tua soberania, em nos conservar firmes, ó Pai, nos caminhos do Senhor, e que nós possamos, assim como sociedade, Pai, sempre buscar o Senhor, consultar o Senhor em todos os momentos de nossa vida, Senhor, para que tudo que fazermos, Senhor, seja tão somente para a Tua honra e Tua glória, Pai. Nós Te louvamos, rendemos graças ao Teu santo e bendito nome, ó Deus, e que o Senhor venha, Senhor, nos perdoar por tantas falhas que temos cometido diante do Senhor. Apesar de nós, ó Pai, o Senhor tem nos mantido firmes, ó Pai, na casa do Senhor. Muito obrigado por esse momento, por essa sociedade. Mais uma vez nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Oi. Amados, boa noite. Vamos aproveitar esse momento de festa, de alegria, para que nós possamos aprender também um pouquinho da palavra do Senhor nessa noite. Abra sua Bíblia lá em Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Josué, capítulo 1, do 1 ao 9, diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos orar mais uma vez. Deus eterno e gracioso,
há no nosso coração nessa noite, Deus, uma gratidão e também, Deus, motivos e mais motivos de alegria. Porque, Deus, nós compreendemos pela Tua palavra que o Senhor é o Deus que preserva vidas, é o Deus que dirige a história, é o Deus que governa a história. E, Deus, nós queremos aqui falar da nossa gratidão porque o Senhor, Deus, tem preservado esta igreja, Deus, em Cacoal, e o Senhor, Deus, também levantou essas irmãs da SAF, da Sociedade Auxiliadora Feminina, para poder, Deus, servir ao Senhor neste lugar, ser um instrumento do Senhor nesse lugar, influenciar essa cidade, e nós queremos, então, dizer ao Senhor muito, muito obrigado mesmo. E Deus, em nome de Cristo Jesus, nos ajude, para que nesse momento nós possamos aqui expor a Tua palavra de uma forma fiel, mas ao mesmo tempo sermos ousados em Cristo Jesus. E Deus, em nome de Cristo Jesus, nos leve a bom termo, para que o nome do Senhor seja glorificado hoje e para todos sempre, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados, quando nós estudamos a história e a respeito de algumas pessoas que influenciaram países, nações, ou até mesmo o mundo, nós deparamos com a história do Clube dos Santos. Foi um grupo de jovens e adolescentes que Deus levantou na Inglaterra no século XVIII, aonde esses jovens, eles tinham no coração tamanho desejo de conhecer mais a esse Deus, de viver uma vida mais de santidade, e esses jovens Deus levantou para que eles pudessem influenciar não só a Inglaterra, mas também toda a Grã-Bretanha, no qual fazem parte o país de Gales e também a Escócia. E quando nós olhamos para isso, nós vamos perceber que esse grupo chegou a um máximo de 25 jovens e adolescentes, dos quais 3 deles são bem conhecidos e nós estudamos até os dias de hoje. John Wesley, o seu irmão Charles Wesley, que escreveu hinos que nós cantamos algum deles, e também George Whitefield, que era calvinista de convicção. Você vai então perceber que esses homens influenciaram não só o seu país, mas têm influenciado a história até os dias de hoje. Quando nós olhamos para tudo isso, nós vamos perceber ainda um outro homem chamado John Bunyan, que no século XIX, ele fica preso por 14 anos por pregar a respeito de Cristo Jesus em praça pública, e esse homem escreve um livro que também influencia o mundo até os dias de hoje, chamado O Peregrino, que é o livro mais lido depois da Bíblia. Amados, com tudo isso, eu quero aqui chamar a atenção dos amados irmãos dentro da proposta de que Deus tem nos permitido termos como homens e mulheres marcas de Deus que tem influenciado a história. Marcas de homens e mulheres de Deus que têm influenciado a história. E uma dessas primeiras marcas que nós podemos ver no texto de Josué, que nós acabamos de ler, é a marca do servir. É a marca do servir. E quando nós vamos falar sobre isso, isso fica muito tranquilo, porque quando nós olhamos para a SAF, não só de Cacoal, mas as mulheres de uma forma geral na igreja presbiteriana são mulheres de grande influência e são mulheres que também têm toda uma disposição e um prazer de servir a Deus. E quando nós olhamos para isso, nós vamos perceber o seguinte: antes de Josué fazer grandes coisas para Deus, Josué, primeiramente, ele serviu. Ele tinha no coração o desejo de servir. Nós, com isso, podemos compreender o seguinte: tem muita gente dentro da igreja que fala de Deus, mas não tem a mesma disposição para servir. Se você quer ser uma mulher, um jovem, um homem, um adolescente, uma criança de Deus, primeiramente, eu e você precisamos aprender a servir. E às vezes aprender a servir na nossa casa, aprender a servir na escola, aprender a servir na igreja. Porque muitas vezes nós pensamos que nós precisamos aprender a servir fora desses ambientes.
Mas esse é os ambientes que nós mais convivemos e é os ambientes que nós precisamos aprender a servir primeiro. Amados, quando nós compreendemos essas coisas, isso fica tudo tão mais simples, porque as pessoas que convivem conosco, elas são impactadas simplesmente pelo fato de nós servirmos nesses locais, nesses lugares. Quando nós temos essa disposição para servir as pessoas. E olha, quando nós olhamos para o texto de Josué, se você observar aí o versículo 1, diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo. Uma das coisas que nós aprendemos aqui com Josué, é que eu e você precisamos tirar os nossos olhos da crise que foi instaurada não só no país, mas também no mundo. E nós precisamos fitar os nossos olhos em Deus. Porque a grande dificuldade que nós temos visto nos dias de hoje é que nós estamos cheios de desculpas para servir. Quantos de nós usamos a ideia da desculpa? E olha aí, e eu gosto de uma frase de Benjamin Franklin, que ele diz o seguinte: quem é apto em dar desculpas, não é bom em nenhuma outra coisa. Só em dar desculpa. E servir, amados, nós não podemos dar desculpa. Porque servir tem a ver com uma disposição do coração e ao mesmo tempo entender que quem está no controle de todas as coisas é o próprio Deus. Porque olha só a situação de Josué, eles têm aqui que atravessar o Jordão e o seu maior líder está morto, Moisés. Então você vai perceber que há aqui agora, então, uma crise instaurada. Por que que você pode acreditar que há uma crise instaurada? Você vai perceber que Moisés era o grande líder desse povo, o grande libertador, o grande legislador, o grande intercessor da nação, e ele agora está morto. A ideia é quem vai dar continuidade a tudo isso. Talvez seja por isso que no coração do autor de Juízes havia uma preocupação, lá no capítulo 2, versículo 10, quando ele disse assim, que se levantou uma outra geração que não conhecia o Senhor, que não aprendeu a servir, que não aprendeu a olhar com os olhos fitos em Deus. E amados, nós precisamos então compreender essas coisas, para que nós não vivamos uma vida onde a crise que está instaurada seja a nossa maior desculpa. Porque no reino de Deus, para servir, não pode haver desculpas. E Josué entendeu isso muito bem. E o que Deus está ensinando para Josué em tudo isso é que Moisés está morto. Mas Deus está mostrando para Josué assim, mas eu continuo no controle. Eu continuo governando. É a mesma situação de quando você olha lá no capítulo 6 de Isaías, no versículo 1, quando o texto lá diz assim, no ano da morte do rei Uzias. A grande pergunta do povo ali era assim, quem Deus vai levantar agora para nos substituir? Quem Deus vai levantar agora para reinar sobre nós? Talvez seja essa a pergunta das irmãs da SAF também, as novas irmãs que estão chegando. Quem vai nos substituir daqui a alguns anos? Quem vai fazer parte da diretoria daqui a alguns anos? Quem vai se levantar dizendo assim, Senhor, pode contar comigo, que eu estou pronto para servir? Quem vai dar continuidade a esse legado? Está percebendo? Talvez seja a grande pergunta delas. E quando nós olhamos para Josué, Josué vai nos ensinar a respeito dessas coisas, de que Deus, Ele continua no governo. Se tem uma coisa fantástica, é quando você vai lá para Apocalipse capítulo 4, a visão do trono. E por que da visão do trono? Amados, porque de certa forma os crentes estavam temerosos por causa da perseguição do imperador Domiciano. E agora Jesus
mostra para João, e João relata a respeito da visão do trono, para mostrar que Deus está no trono, governando a história, não só a história geral, mas a história do seu povo, da sua igreja. E nós precisamos compreender essas coisas. É por isso que nós precisamos ter no nosso coração, amados, a disposição de servir. Nós não podemos ter no nosso coração a ideia da desculpa, de que estou ocupado demais e que não posso fazer nada. Sabe por quê? Olha só, isso vai nos ensinar o seguinte: é importante eu e você observarmos a história, tanto da igreja como a história mundial, para que nós possamos perceber que algumas pessoas, muitas vezes com a minha idade e a sua idade, influenciaram o mundo todo na sua época. Quando você estuda a respeito de Alexandre o Grande, um grego, ele já havia conquistado com 23 anos todo o mundo da sua época. Amados, quando nós estudamos a respeito de um grande músico chamado Mozart, ele já havia sido consagrado como o grande gênio da música mundial, também nessa idade. Quando nós olhamos para Cristóvão Colombo, ele já tinha seus planos feitos para entrar na Índia aos 28 anos de idade. Martinho Lutero iniciou a reforma protestante com 38 anos e João Calvino com 21 anos. Amados, conta-se a história de uma moça que fez parte da Guerra dos 100 Anos, lutou pela França contra a Inglaterra, aonde essa moça, ela viveu vitórias importantes, a ponto do rei Carlos VII elogiar essa mulher para os seus demais ali líderes militares na França. E por causa da inveja, eles até maquinaram um meio para que essa moça ela pudesse ser ali entregue nas mãos do inimigo. E então, de repente, essa moça ela perde uma das batalhas e é levada pelos inimigos, e os seus inimigos vendem para a Inglaterra. E ela então termina os seus trabalhos, termina a sua missão, e é lançada à fogueira aos 19 anos de idade. Seu nome chama-se Joana d'Arc. Pessoas que influenciaram, amados, o mundo com tão poucas idades. Com tão poucas idades. Billy Graham, aos 40 anos de idade, ele já havia pregado o Evangelho de Cristo Jesus a todo mundo. Com 40 anos de idade. Com isso tudo, amados, o que nós precisamos entender dessa ideia aqui de servir é que para você conquistar a sua terra prometida, aquilo que Deus tem para você, você precisa atravessar o Jordão. E eu não sei qual é o seu Jordão. Eu não sei aquilo que você tem que enfrentar para que isso possa ser alcançado. Mas de uma coisa eu tenho convicção e certeza. Amados, a nossa vitória ela não vem de homens, mas ela vem de Deus. Porque os homens passam, mas nós precisamos compreender que Deus não passa e Deus continua no governo, Deus continua reinando e Deus continua dirigindo a história. A convicção das irmãs da SAF aqui tem que ser assim: no dia que nós partirmos, eu preciso crer piamente no meu coração que Deus vai levantar outras irmãs na igreja, outras mulheres na igreja que vão dar continuidade a essa história. Porque pessoas passam, mas Deus continua no trono. Deus continua governando. Isso tudo nos ensina, amado, que eu e você precisamos marcar a nossa geração. Dr. Lucas, ele registra lá em Atos que Davi marcou a sua geração. John Wesley, ele disse uma frase que me chama muita atenção. Ele falou assim: Senhor, dá-me 100 homens
que não temam outra coisa, senão o pecado, e que não ame ninguém mais do que a ti, e eu abalarei o mundo para o Senhor. Sem homens, amados, sem mulheres, que não temam a nada, a não ser pecar contra Deus, e que não ame a mais ninguém, a não ser ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua força, e diz que com essas 100 mulheres ele vai abalar o mundo. Isso é tão fato que nós sabemos que Gideão ganhou uma guerra com 300 homens. Nós precisamos ter disposição nesse sentido aqui, amado, de servir. Ashbel Green Simon, antes de morrer aos 34 anos, ele disse para sua irmã: Deus levantará os seus próprios instrumentos para continuar a sua obra. Essa era a sua convicção, de que Deus é quem levanta os seus instrumentos para continuar a sua obra. Uma outra marca que nós aprendemos aqui de homens e mulheres que influenciam o mundo para Deus é a da disposição. Quando você olha o versículo 2, diz assim: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora. O interessante é que o texto não diz assim, dispõe-te depois, ou amanhã, mas ele diz, dispõe-te agora. Naquela mesma visão lá de Isaías, no capítulo 6, versículo 8, depois de todo aquele momento ali de Isaías, de vislumbrar a glória de Deus, de também entender que ele era um homem pecador, no versículo 8, Deus agora pergunta para Isaías assim: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E Isaías, então, ele olha para tudo aquilo e ele fala assim: Senhor, envia Humberto. Não, ele diz sim, eis-me aqui, pode me enviar, eu estou pronto para servir agora. Irmãs, você está pronto para servir agora? Você está pronto para ser usado por Deus agora? Ou você vai dizer assim, não, amanhã, ou quando eu estiver mais velho, porque primeiro eu quero me casar, primeiro eu quero ter filhos, eu quero passar no bom concurso, eu quero ter um bom trabalho, aí depois sim, agora não. Mas Deus não disse para Josué que era amanhã ou depois, ele disse que é agora. Dispõe-te agora. Isso me chama a atenção porque quando você vai lá para Jeremias 20, capítulo 18, quando Deus fala para Jeremias descer a casa do oleiro, isso é tão fantástico, porque Deus ele diz para Jeremias assim: dispõe-te e desce. E olha, por causa da disposição de Jeremias, ele teve uma lição da parte de Deus grandiosa. Da mesma forma que você percebe esse oleiro fazendo com o barro, assim eu vou fazer também com a casa de Israel. Eu posso quebrar, e eu posso fazer do mesmo barro um novo povo. Isso nos ensina que Deus não tem lata de lixo, Deus não joga ninguém fora, mas Deus nos refaz para usar da forma que Ele quer para a glória dEle. Mas para isso precisa haver disposição. Você é uma mulher disposta? Você está pronto para servir? Você está pronto para ir? Eu quero dizer, minhas irmãs, graças a Deus que nós vemos isso em vocês. Muita disposição de servir. E às vezes uma disposição que vai até altas horas. E nós queremos louvar a Deus pela vida de vocês. Porque aquela salinha de costura, tem dia que ela chora. Porque as irmãs vão até certas horas da noite ali, costurando. Porque tem disposição para servir. Amados, nós precisamos ser contagiados com essas coisas. Essas coisas precisam mexer no meu coração e no seu coração. Essas coisas precisam falar de uma forma profunda comigo e com você. Porque para servir, amados, para se dispor, nós precisamos primeiro sair da nossa zona de conforto, nós precisamos sair do deserto que muitas vezes nós estamos, e nós precisamos cravar os nossos olhos em novos desafios. E ver os novos desafios na perspectiva de Deus.
de que Deus está te levantando, é porque Deus vai te dar todo o meio, toda a condição necessária para que você possa, então, fazer a obra dEle, realizar a vontade dEle. E é isso que Josué está nos ensinando aqui, é isso que Deus está trabalhando no coração de Josué, nesse sentido. Porque quantos de nós, muitas vezes, amados, estamos vivendo em um deserto, numa terra estéril, em um lugar onde não dá fruto, que não dá nada, num paradeiro, quando, amados, é aquilo que John Wesley ele disse, que o mundo, que o mundo era o seu púlpito, e ele então ali, amados, pregava o evangelho numa alegria, porque ele sabia que ele ia ter resultado, e resultado da parte de Deus nesse sentido. Ele não estava restrito a um lugar, ou preso a um lugar, mas ele tinha no coração o desejo, e ele se dispunha para poder servir a Deus. Você tem essa disposição também? Você também tem essa coragem? Você também tem procurado atravessar o seu Jordão? Você tem procurado, então, ali se dispor totalmente nas mãos de Deus, para que o Senhor possa realizar em sua vida o sonho dele neste ano? Eu quero dizer que ainda há tempo, amados. Nós estamos encerrando o mês 5, o mês de maio. Ainda faltam aí 7 meses pela frente, e Deus pode realizar os sonhos dele na sua vida. Para quem criou o mundo, em poucos dias, para ele realizar o que ele tem na sua vida, ele não precisa de tantos dias assim. Alguns segundos já resolve o problema. Porém, nós vamos entender que precisa haver da minha parte e da sua parte disposição. Por exemplo, você vai notar que John Wesley, ele pregou mais de uma vez por dia durante 54 anos. Mais de uma vez. John Wesley viajou a cavalo mais de 200 mil quilômetros. John Wesley publicou um comentário de 4 volumes sobre a Bíblia, um dicionário de inglês, 5 volumes sobre filosofia, 4 volumes sobre a história da igreja, e ainda escreveu 3 volumes sobre medicina e 6 volumes sobre música clássica. Seu jornal, ao fim da sua vida, totalizou 50 volumes. No final de sua vida, a igreja metodista wesleyana era a 3ª maior força evangélica do mundo e a maior igreja evangélica dos Estados Unidos no século XIX. Esse homem teve ou não teve disposição no coração? E aí eu quero te perguntar, John Wesley é melhor do que eu e você? Mas o que nos ensina é que ele se dispôs nas mãos de Deus. Amado, talvez seja por isso que nós olhamos para a igreja e nós percebemos assim: se os homens, de uma forma geral, nós tivéssemos o mesmo pique, a mesma disposição das irmãs, Cacoal não levaria muitos dias para ser ganho para Cristo Jesus. Porque na disposição que tem, com todas as tarefas caseiras que tem, Deus usa a vida delas para fazer o que elas fazem. Você imagine se nós tivéssemos toda essa disposição também? Nós impactaríamos Cacoal rapidamente. Não demoraria muito tempo. Amados, uma terceira ideia que nós aprendemos aqui com Josué, dessas marcas de homens e mulheres que influenciaram o mundo, é a de obedecer. E quando nós olhamos para o versículo 7 e 8, o texto diz assim: tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito,
então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Esse ato de obedecer, amados, faz toda a diferença. Mas a mesma boca que diz assim, eu creio na Bíblia, muitas vezes é a mesma boca que diz assim, isso eu não pratico. A mesma boca que diz assim, Deus é Senhor de todas as coisas, ao mesmo tempo é a mesma boca que diz assim, eu vou resolver do meu jeito. E o interessante é que o que Deus está trabalhando aqui com Josué é uma ideia assim de obedecer, de fazer, não de qualquer jeito, mas de fazer segundo os meus conselhos, os conselhos de Deus. É isso que ele está dizendo a Josué. Talvez seja por isso que muitas vezes nós entramos em algumas situações difíceis na vida, por não darmos ouvido àquilo que Deus diz. Talvez seja por isso que muitas vezes nós temos relacionamentos difíceis. Mas para maquiar a ideia, nós até chegamos a dar uma de espiritual, dizendo assim, mas Senhor, eu orei, mas não obedeceu. Eu procurei conhecer, mas não deu ouvidos à voz do Senhor. E se tem algo que nós olhamos e vamos perceber, é isso. Você quer ser bem-sucedido na vida? Quer ser próspero? Precisamos obedecer. E eu não estou falando aqui de prosperidade só financeira, não, mas prosperidade em todas as áreas, em todos os sentidos. Porque você vai perceber e notar que as pessoas que influenciaram o mundo foram pessoas que obedeceram, que tiveram no coração o prazer e o desejo de dar ouvido à voz do Senhor, de serem conduzidos pela palavra do Senhor. E olha, Deus vai dar alguns motivos aqui, pela palavra dele a Josué, para cruzar o Rio Jordão. E 3 princípios aqui nós precisamos observar, e nós vamos notar que nesses 3 princípios há um resultado. No versículo 8, primeiro Deus ele vai falar assim, olha, você precisa meditar na palavra. E aí você podemos perguntar assim, mas quando? Dia e noite. Você precisa fazer, mas como? Aí ele diz, não se desviando nem para a direita e nem para a esquerda. Você precisa falar, de que forma? Sem cessar. E o resultado vem, qual é? Sucesso e prosperidade. Sucesso e prosperidade, quando nós nos atentamos a essas coisas. Olha só, conta-se a história em uma das cidades da Inglaterra, chamado Rochester, onde ali tinha um presbítero chamado John Eglin, e que ele então ficava olhando da janela da sua casa a nevasca que estava caindo, e ele compreendia que ele precisava ir ao culto naquela noite, porque ele entendia que o pastor não ia conseguir chegar até a igreja por causa da neve. E então, aquele presbítero, ele vai para a igreja, e ele ali prega um sermão, onde o texto está lá em Isaías, e diz bem assim, olhai para mim e sede salvos, diz o Senhor. E a única coisa que ele conseguiu mencionar a respeito desse texto que ele leu foi isso, olhai para mim e sede salvos, diz o Senhor, olhai para mim e sede salvos, diz o Senhor. E naquela noite, num culto onde poucas pessoas se faziam presente, estava um adolescente de 13 anos de idade, chamado Charles Haddon Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, e que influenciou a Inglaterra, e que fez toda a diferença na Inglaterra.
Ele ouviu, na verdade, a leitura. Olhai para mim e sede salvos, diz o Senhor. O segredo não está no pregador. O segredo está na palavra. E a palavra precisa ser exposta. Quantas vezes eu e você perdemos a oportunidade de pregar a palavra? Deixa eu aproveitar e falar de um acontecimento de hoje. Hoje, uma pessoa ligou aqui na igreja, procurando um pó amaldiçoado, alguma coisa nesse sentido. O Antônio Lucas atendeu, e o Antônio Lucas falou assim, não, moça, aqui é uma igreja. Ela falou, aí não é a Umbanda, não? Ele falou, não, aqui é a igreja, moça. E ele rapidamente procurou desligar o telefone. Ele veio então contar a história, eu falei assim, me passa o número aí, deixa eu ligar para essa moça. E eu tive a oportunidade de falar de Jesus para ela, e depois, além de citar a palavra, de orar com a moça. Qual foi o resultado? Eu ainda não sei. Eu espero também descobrir, se Deus permitir. Mas o que eu quero mostrar é que nós precisamos aproveitar as oportunidades. Eu não acredito que ela ligou aqui por acaso. Eu acredito que ela ligou aqui para que nós pudéssemos falar do amor de Cristo a ela. Nós precisamos crer nessas coisas. Nós precisamos ter a disposição. Nós precisamos obedecer a palavra. E, amados, eu quero encerrar toda essa ideia aqui trabalhando um último ponto. O de ter ânimo e coragem. Quando você olha para o versículo 6, 7 e 9, você vai compreender algumas coisas nesse sentido. Diz assim, sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. O 9, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eu e você precisamos ter no nosso peito uma vida encharcada de ânimo e de coragem. Nós estamos vivendo tempos em que as pessoas parecem que perderam essa ideia de ter ânimo e coragem. Nós estamos vivendo uma geração de preguiçosos, muitas vezes, que não tem disposição de levantar cedo, que ficam nas redes sociais até tarde da noite, e aí querem acordar 10 horas, meio-dia, 1 hora, 2 horas da tarde. E eu não estou falando aqui só de adolescentes e jovens, eu estou falando de adultos também. E que muitas vezes não tem esse ânimo e essa coragem para fazer a obra do Senhor e a vontade do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é contra o desânimo, amado. Deus, Ele é contra o desânimo. E é por isso que, por 3 vezes aqui, Deus vai falar a Josué essa mesma ideia de que ele precisa ser forte, ele precisa ter coragem e ele precisa ter ânimo. Por quê? Porque Deus é contra o desânimo, porque o desânimo ele é contagioso. Lembra lá dos espias, dos 12 espias? Quando Deus mandou para visualizar, vislumbrar a terra prometida, 10 deles, olha só como é que eles chegaram, desanimados, pessimistas, com um relatório pessimista, e eles influenciaram ao desânimo toda uma geração praticamente. E só 2 se manteram ali com ânimo, Josué e Caleb, que tinham uma convicção no coração, e ânimo e coragem de dizer assim, olha, o Deus vai nos dar essa terra, Deus já prometeu, Deus tinha prometido aos nossos pais, nós precisamos ter ânimo e coragem, vamos lá, porque Deus luta conosco. Quantas vezes, amados, eu e você
estamos desanimados quando alguém nos convida para fazermos alguma coisa e nós falamos assim, não, hoje eu não posso não, eu estou cansado, trabalhei até tarde, chama outro. Mas graças a Deus, que todas as vezes que eu vejo as irmãs marcando uma visita, rapidamente elas conseguem pelo menos 4, 5 mulheres para ir junto num carro. Rapidamente. E mesmo depois de um trabalho, mesmo depois de um dia exaustivo, ainda tem ânimo, ainda tem coragem de fazer a obra do Senhor. E você vai entender, amados, que foi por causa desse desânimo que 2 milhões de judeus não entraram na Terra Prometida. 2 milhões de judeus não entraram na Terra Prometida. Porque, amados, sem ânimo ninguém se levanta na crise. Sem ânimo ninguém cruza o Jordão. Sem ânimo ninguém enfrenta o inimigo. Sem ânimo ninguém toma posse da Terra Prometida. Sem ânimo ninguém consegue restaurar o seu casamento. Sem ânimo ninguém vai evangelizar e nem ter uma experiência com Deus, de um mover de Deus na igreja de Deus. Sem ânimo nós não vamos ver essas coisas, porque quem crê, ele corre riscos, porque quem crê e quem confia no Senhor, ele precisa entender que ele vai em nome do Senhor para a batalha. É por isso que Davi ele foi lutar contra o gigante Golias. Ele diz, olha, você vem com armas, você vem com tantas coisas aí, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Tinha ânimo e tinha coragem, porque todo o povo estava amedrontado, estava desanimado diante do gigante Golias. Nós precisamos ter ânimo e coragem para correr riscos. Nós precisamos, ao mesmo tempo, nos reanimar também em Deus. Quando você lê 1 Samuel capítulo 30, do versículo 1 a 20, você vai perceber que Davi estava em Ziclag, uma cidade filisteia, e Davi então é chamado pelo rei dos filisteus para sair à guerra contra o seu próprio povo, contra Israel, e ali então alguns comandantes com medo de Davi, ele virar de time. Eles pediram então para o rei de Ziclag mandar Davi de volta para o rei dos filisteus, e Davi então volta com seus homens para Ziclag, a cidade que o rei dos filisteus tinha lhe dado. E você vai perceber então, quando ele chega ali, os amalequitas haviam feito a festa. Tinha levado todos os bens, tinha levado os filhos, tinha levado tudo aquilo que eles tinham ali. E diz então que aqueles homens de Davi, os mesmos homens que Davi tinha cuidado deles anteriormente, agora estavam revoltados contra Davi e queriam matar Davi. E a Bíblia diz que Davi, ele se reanimou em Deus. Você tem se reanimado em quem? Você tem buscado o seu ânimo em quem? Eu quero fechar aqui, amados, olhando para algumas histórias da Bíblia. Muitas vezes nós vemos pessoas que estão desanimadas por causa de uma questão física. Lembra lá da história daquela mulher que sofria há 12 anos por uma questão de hemorragia, e aquela mulher então estava ali anêmica, gastou tudo aquilo que tinha e não conseguiu cura. Mas quando ela toca em Jesus, e Jesus compreendeu que dele saiu o poder. Se tem uma coisa que depois em que ela se dá a conhecer, que Jesus olha e fala para essa mulher assim: tem bom ânimo. Por quê? Porque até então essa mulher, ela estava vivendo uma vida há 12 anos de desânimo, de falta de coragem, anêmica. E agora Jesus olha para ela, além da cura, Jesus mostra para essa mulher assim: você precisa ter um novo ânimo, você precisa ter uma nova coragem para você viver a vida.
E, amados, e nós só vamos conseguir isso em Cristo Jesus. Olhar para a vida de uma forma diferente só em Cristo Jesus. Nós vamos entender que há pessoas que precisam ser curadas do desânimo antes da cura física. Lembra lá da história do paralítico de Cafarnaum, em Marcos capítulo 4? Quando ali os seus amigos resolvem levá-lo até o lugar, a casa onde Jesus estava. E o interessante é que aqueles amigos chegam ali para levar aquele paralítico, e eles então dizem para o paralítico assim: olha, nós vamos te levar até Jesus. E aquele paralítico é como se ele dissesse assim: não, deixa eu ficar aqui na cama, está tão bom aqui. E então aqueles 4 amigos decidem o seguinte: já que você não quer ir, nós vamos te levar com cama e tudo. E aí quando chega lá, à vista, aquela multidão de pessoas, não tem como entrar na casa, aquele paralítico, ele olha e fala assim: não falei para vocês que era para me deixar em casa? Eu quero saber como é que vocês vão me introduzir aqui dentro. E aqueles 4 amigos então fazem o quê? Sobem na casa, começam a cavar um buraco na casa e inserem esse amigo lá dentro. E o que Jesus diz para ele então nesse sentido? Antes de curar, Jesus diz assim: tem bom ânimo. Por quê? De repente, eu e você estamos precisando também ouvir isso. Meu irmão, tenha bom ânimo. Minha irmã, tenha bom ânimo. Tenha coragem. Não desanime não. Porque Deus sempre vai levantar alguém para abraçar a causa dele com você. Deus sempre tem alguém que vai comprar com você a causa do Senhor. Não olhe para quem não quer comprar a causa do Senhor, mas se junte com quem quer comprar essa causa do Senhor. E ele diz: tenha bom ânimo, tenha coragem e siga adiante. Amém? Vamos orar então agradecendo ao Senhor. Eu vou convidar aqui então o presbítero Iron. Ora agradecendo por 42 anos, porque não é todo dia que a gente faz 42 anos. O meu vai demorar um pouquinho. No mês 8, se Deus quiser, a gente chega lá. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por esse momento onde aprendemos da Tua palavra. Nos dê ânimo, nos dê disposição para Te servir. Aqui, assim, Senhor, como o Senhor tem colocado no coração das mulheres dessa igreja, disposição de Te servir, 42 anos de SAF, continue abençoando, Senhor, a nossa SAF. Que essas mulheres que têm chegado na SAF, que elas possam continuar essa carreira que é tão bonita, que nós temos acompanhado desde o início. Nós Te agradecemos, Senhor, por todas as pessoas que já fizeram parte da SAF de Cacoal. O Senhor continue abençoando a cada uma delas, que elas possam a cada dia ser usadas pelo Teu Santo Espírito. No nome de Jesus aqui nós oramos. Amém. Obrigado, querido. Pode assentar. Irmã Márcia, cadê você? Está aqui. Ela vai apresentar os nossos convidados da noite. Boa noite, meus irmãos. Nós queremos agradecer a todos pela presença, que dispuseram a estar aqui conosco nesta noite para esta grande festa, de 42 anos de SAF Cacoal. E hoje nós temos visitantes pela primeira vez. Nós temos a Karina, que é a sobrinha da Loura. Fique de pé, Karina. Seja bem-vinda, que Deus te abençoe. Nós temos também a Erionita, falei certo? É a mãe da Elaine. Seja bem-vinda, que Deus abençoe a sua vida. E temos a Vitória, está lá atrás, você mesma, seja bem-vinda. E logo depois, então, darei para vocês uma lembrança aqui da igreja, que é uma Bíblia. Tá bom? E neste momento, então, nós vamos orar agradecendo a Deus por essa noite, tão maravilhosa. E eu gostaria de chamar aqui na frente a Dona Judite. Cadê a Dona Judite?
Para quem não conhece a Dona Judite, né, talvez aqui pessoas não conhecem, a Dona Judite é uma das fundadoras da SAF em Cacoal. E eu vou dar a palavra para ela e ela vai estar orando, agradecendo a Deus. E logo após a oração de Dona Judite, nós vamos descer, que nós vamos ter um caldo, uma delícia que nos espera. Aí a Dona Judite também vai estar orando, agradecendo pelo caldo, tá, Dona Judite? A palavra está com a senhora. Antes nós queremos dizer assim, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Quando o irmão leu esse trecho aqui, eu estou quase chegando nele, porque eu estou lendo pertinho dele para chegar nele, mas já estou lendo a disposição de Moisés, igual ele falou aqui. Mas Josué, ele foi muito instruído e Deus falou com ele assim. Deus falou com ele desta maneira. Instruiu. E falando que o primeiro que nós temos que fazer é a graça de Deus. Ontem uma pessoa reclamou tanto comigo e falou que não sabia o porquê. Falei, você não sabe o porquê? Porque o nosso Deus está no controle de tudo. Nada acontece nesse mundo sem ser pelo controle de Deus. Então, você não sabe por que está acontecendo isso na sua vida? Eu sei. Porque Deus permite. Que é uma pergunta fácil de responder, né? Que todo mundo sabe. Que você fala, ai, mas fulano está sofrendo tanto na família. Mas porque Deus permite. Porque nada passa sem a vontade de Deus. E eu agradeço muito a Deus, muito, muito, todo dia, toda hora que eu lembro, eu falo, muito obrigada, meu Deus. Porque hoje eu já olhei aqui e acho que só eu que estou aqui hoje, do dia que nós reunimos com o Murilo Crispim da Silva, um grande homem que, como diz, que iniciou a SAF, que ele, de peito aberto, fez igual Josué, ele enfrentou mesmo e atravessou o Jordão. Então, eu sinto muito honrada e agradeço muito a Deus, porque é um privilégio, não é porque eu quero viver muito, não. Porque se eu amanhecer morta amanhã, feliz que eu vou ficar. Se eu amanhecer morta amanhã, eu amanheço feliz. E nem quero que ninguém chore e reclame. Porque é uma coisa, gente, que nós estamos na mão de Deus, que tanto morre um idoso, como morre uma criança, como morre o meu neto quando morreu. Eu falei, por quê? Que meus netos morreram tão pertinho do outro, tão novo, tinha uma vida para frente. E eu, mas o mar tão velho, já cansado. Mas porque os nossos dias estão contados na presença do Senhor. Por isso eu agradeço. E quero agradecer a nossa SAF. Muito obrigada, porque a nossa SAF tem crescido, tem trabalhado. A nossa presidente tem trabalhado com todo o esforço, que como diz, é muita bênção de Deus sobre a nossa SAF. E agora eu vou agradecer, vou orar, porque o que eu tinha de falar, eu já falei. Querido Deus, muito obrigada. Muito obrigado, Jesus, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Sim, meu Deus. Pelas bênçãos derramadas sobre nós. Nós estamos, ó Deus, passando por uma etapa de vida difícil, meu Deus. Mas nós sabemos que o Senhor está conosco, nos dando força e coragem, amor, alegria de servir. E eu te peço que o Senhor nunca retire de nós, ó Deus, o teu Santo Espírito. E que o Senhor nos dê paz, tranquilidade, amor, alegria, desejo de te servir, desejo de ler a Bíblia. Muito obrigada, meu Deus, pelo que o Senhor tem feito na nossa vida, na nossa família.
E eu te agradeço, meu Deus, porque a minha família é muito grande. Porque o mais velho da nossa família já se acha com 98 anos, meu Deus. E eu quero te agradecer, ó Deus, porque é o mais velho da nossa família. E eu tenho entregado a minha família nas tuas mãos. E o Senhor tem abençoado, Deus. Nós sabemos que tem passado por luta, por dificuldade, por sofrimento, mas é porque o Senhor permite. E eu te peço que o Senhor esteja abençoando, que seja para a glorificação do teu nome. Que tudo, Deus, que está acontecendo seja, ó Deus, para o engrandecimento do teu reino. Que é o que nós precisamos, ó Deus, a cada dia na nossa vida, de estar mais juntinho contigo. Não a parte de nós, ó Deus, da minha família, dessa família da fé, dessa SAF lutadora, meu Deus. Pelo trabalho, Deus, dos homens da reunião de oração de terça-feira, que o Senhor esteja animando cada dia mais, dando força, dando coragem, para que esse trabalho seja cada dia mais pronto, mais dedicado para te servir. Tire de nós, ó Deus, tudo que possa impedir a nossa comunhão com o Senhor neste momento. Esteja abençoando, meu Deus, a cada pessoa, principalmente, ó Deus, os visitantes pela primeira vez aqui, ó Deus. Que o Senhor esteja coroando de bênção, Deus. Que o Senhor esteja suprindo a necessidade de cada um. Que o Senhor esteja curando, Deus, aqueles que se acham enfermos, principalmente na reunião de oração, aquela mulher que passou mal. Meu Deus, cuida dela. Nós temos entregado a vida dela nas tuas mãos. Te pedimos misericórdia, que o Senhor esteja agindo na vida de cada um, ó Deus, e transformando. Principalmente, ó Deus, a minha vida, para que eu nunca desfaleça na fé, que eu possa ter sempre essa alegria de viver na tua presença. Amém, Fica conosco, Deus, e abençoa as pessoas que estão de frente da SAF, meu Deus, que eu sou uma pequena serva tua, ó Deus, e impossibilitada já de vir sozinha na igreja, meu Deus. Eu te peço que o Senhor me abençoe para que até o final da minha vida eu possa estar na tua casa. Que o salmista me diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É isso, Deus, é que nós te pedimos, te agradecemos, suplicamos uma bênção muito especial, ó Deus, principalmente para o Mário, meu Deus, que se acha, ó Deus, impossibilitado de vir, mas que o Senhor esteja transformando a vida dele e preparando para que nós possamos, Deus, estar sempre em comunhão contigo. Amém, Senhor Jesus. Ó Deus, nós te pedimos uma bênção, Deus, toda especial para essa igreja, que ela continue crescendo, usando, Deus, essas pessoas de frente, igual a Márcia. Nós sabemos, Deus, que ela tem esforçado muito no teu trabalho, que o Senhor continue dando ela a bênção de paz, de amor, de alegria, de preservação, ó Deus, da tua palavra. Amém, Senhor. E dando ela fé bastante para que ela possa, ó Deus, levar avante a sua vida cristã. Amém. E ser, Deus, uma luz que brilha nas trevas. Amém. Muito obrigada por tudo, Deus. Nós oramos agradecido no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigada, dona Judite. De nada. Eu que agradeço. Está encerrado, Regina? Então, está encerrado. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de todos. Vamos lá, então, comer o caldo. Tomar o caldo, né? Tomar o